Diálogo Comunitário. Agora na TV. Apresentação: Helênio Sali. Começando mais um Diálogo Comunitário aqui no seu canal Eduque. Uma saudação inicial a todos os nossos telespectadores de Cordeiro e Cantagalo. Hoje, o canal Eduque, nesta programação, apresenta uma programação especial. Temos ao nosso lado o Dr. Riley Alves, ele que fará um pronunciamento muito especial a respeito do IPANC. Inicialmente, queremos falar sobre a APAI Cordeiro. A APAI Cordeiro está vivendo um momento terrível. Olha, é tão séria a situação da APAI que estivemos com os funcionários hoje, quarta-feira, dia 20, hoje é 21, e há uma grande possibilidade do encerramento das atividades da APAI aqui no município de Cordeiro. É isso mesmo. Está devendo há meses combustível, está devendo há 4 meses os seus funcionários e a alimentação da APAI está vivendo de doações da população. Tudo isso devido à falta do repasse da Prefeitura Municipal e dos convênios da APAI. Olha a gravidade da situação. E eu quero também informar que o Hospital Antônio Castro teve uma manifestação esta semana no município de Cordeiro, onde os seus funcionários estão há 70, hoje mais 3 dias, 75 dias sem os seus vencimentos. Como pode um pai de família ficar sem os seus vencimentos para honrar os compromissos em sua residência e no comércio da cidade? Como é que pode? E a gente fica assim, não entendendo o posicionamento do Ministério Público, a inércia do Ministério Público, e ao nosso querido doutor Rabelo, a doutora Silvia, que está agora promovendo uma ação efetiva graças a Deus, estamos vivendo a melhor campanha eleitoral de toda a história do município. Uma tranquilidade, uma paz e os candidatos entendendo que a população está realmente necessitando de homens e mulheres com honestidade e seriedade no trato do dinheiro público e na prestação dos serviços para a população. A população já entendeu isso e o Ministério Público Eleitoral, através da doutora Silvia, vem cumprindo um papel muito importante nesta nova etapa da campanha eleitoral do município de Cordeiro. Mas ao doutor Rabelo, que é do Ministério Público, doutor Rabelo, não entendemos a inércia do senhor, porque o atual prefeito do município de Cordeiro realmente causa e causou um dano irreversível que somente o senhor, com uma ação efetiva, pode modificar o rumo da nossa cidade. Hospital sob intervenção da prefeitura. O caos absoluto. A situação que nós vamos falar agora do IPANC, onde o gestor do IPANC, o senhor Rodrigo Hermisdorf, e o atual prefeito de Cordeiro não promoveram as devidas ações para restabelecer o caixa do IPANC. E agora os aposentados sem os vencimentos em dia e muitos sem receber. Pagou apenas até quem ganha R$2.000. E aí vem o caos na cidade quanto à coleta de lixo. Somente hoje, quarta-feira, foi realizada a coleta de lixo, por falta de pagamento também à empresa. É claro que a empresa de lixo tem um poder enorme, porque se ficar sem recolher o lixo, é visível o caos social quanto à limpeza urbana. E outras ações que não foram cumpridas com seriedade no CAPS, nas escolas municipais onde há falta de merenda escolar, há falta de gás, o não cumprimento com os fornecedores da prefeitura, e a gente
não entende por que o atual prefeito do município de Cordeiro, o senhor Leandro Monteiro, ainda não foi detido pelo Ministério Público devido a este caos social. Você vai em Cantagalo, está funcionando bem. Você vai em Macuco, está funcionando bem. Bom Jardim, Nova Friburgo, não há esse caos social. Mas aqui em Cordeiro há esta falta de respeito com a população nos serviços, né, da Prefeitura Municipal. E aí vem o pior. E aqui ao meu lado um ex-vereador, a inoperância da Câmara Municipal. Por isso que falamos que muitos desses vereadores deveriam estar afastados dos cargos, dos seus cargos, porque não honram, não cumprem a fiscalização e o objetivo principal de um vereador, que é o cumprimento da legislação no município. Por isso que desejamos ainda a retirada do prefeito e dos seus colaboradores, vereadores que estão aliados com este mal produzido pelo prefeito Leandro Monteiro. É difícil, mas nós temos a certeza que ainda poderemos ter uma luz no fim do túnel, onde a ordem seja restabelecida novamente aqui no município de Cordeiro. Vamos entrar no assunto referente ao IPANC. Dr. Riley, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Diálogo Comunitário e certamente será esclarecedora a sua colocação, já que precisamos também de um norte, de uma orientação do que realmente aconteceu quando o senhor estava lá e acontece no IPANC, aqui no município de Cordeiro, o Instituto de Previdência dos Funcionários da Prefeitura Municipal. Quero agradecer muito o respeito e muito a sua dedicação em prestar os devidos esclarecimentos àquele que está nos assistindo neste momento através do canal Educ. Bom, Helênio, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ao seu lado aqui, conversando nesse programa Diálogo com a Comunidade, né? E porque entendo que é um programa que cumpre uma função social importante. Eu assisti, né, o seu programa recentemente e tudo, tenho assistido alguns programas e visto como isso é importante para uma cidade como Cordeiro, né, porque é uma cidade que as pessoas se envolvem, as pessoas gostam de debater os assuntos e tudo. E então eu vim aqui, né, te pedi a oportunidade para estar aqui, porque para a gente não deixar, muitas vezes, a comunidade no escuro. Eu acho que a pior coisa que tem é a comunidade não saber o que está se passando e, muitas vezes, ela acaba repassando alguma informação errada porque não tem um real conhecimento do que está se passando verdadeiramente, né? Certo. Então, eu não estou aqui na qualidade de advogado do IPANC, procurador do IPANC, porque, como já tinha falado com você, né, Helênio, a gente teve uma participação no IPANC a partir de 2013, quando fui nomeado, logo no início do governo do Dr. Salomão, mas tivemos uma trajetória até agora, em agosto, final de agosto, início de setembro, dia 2 de setembro, fui exonerado da função, é uma função de confiança, né, um cargo de confiança, mas tenho a contribuir para passar para a população aquilo que ela precisa saber, né, sobre as coisas que estão se passando ali no Instituto de Previdência. Pois é, então vamos assim, nós temos muitos assuntos e o senhor tem um grande conhecimento e será muito bem-vindo qualquer forma de esclarecimento para os nossos telespectadores e principalmente para os aposentados do IPANC e aqueles que serão futuramente aposentados. No início, em janeiro, no início da administração do Rodrigo Hermisdorf, eu gostaria já que o senhor esclarecesse como é que fica esta relação do gestor, que ele é o gestor, não é isso? O IPANC,
ele tem uma... Ele, na verdade, Helênio, o IPANC, ele foi criado em 1993, só para a gente entender 93. A dinâmica do Instituto de Previdência de Cordeiro. Tem 23 anos de existência. Isso. Então, o IPANC, ele foi criado em 93 e já começou de uma forma errada, né? Por quê? Porque criou-se o IPANC, ele funcionava dentro da prefeitura, né? As pessoas que lembram disso sabem que o IPANC funcionava dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura? Era como se fosse uma secretaria da prefeitura. Mas ele não era uma secretaria, ele já foi criado como autarquia. Então ele já deveria ter, quando foi criado, ele já deveria ter um lugar próprio e, enfim, ter sido feito um concurso público para estar ali, as pessoas, os trabalhadores do IPANC terem uma autonomia. Enfim, Helênio, mas não foi feito dessa forma. E o pior, só depois de 4 anos da criação do IPANC é que começou a ser repassado o dinheiro para um caixa do IPANC. Só após 4 anos da sua criação? Isso em 93, só após 4 anos. Então, 97. Em 97, 98, o IPANC começou a receber o dinheiro. Qual o dinheiro que vai para o IPANC? Né? Qual o recurso que vai para o IPANC? Todo mês é descontado 11% da folha do funcionário público. Todo funcionário público contribui com 11%. E, além disso, 13% da parte patronal. Então, todas as pessoas que trabalham na prefeitura, o município tem que recolher todos os meses 13%, que é a parte do patronal, não é descontado no salário do funcionário, para contribuir com o IPANC, para que as gerações futuras possam ter garantido seu direito de aposentadoria. Muito bom. Essa explicação agora foi... Então, 11% é a função de cada funcionário doar 11%. 11% já vem descontado na folha de pagamento. E 13% é a parte, a honra do prefeito com o IPANC. E com os trabalhadores. Isso daí, Helênio, é a legislação, tá, municipal, estabelece isso. Existem municípios que pode ser um pouco mais... do que isso, então realmente um regime Cordeiro, próprio, dentro da lei orgânica, é uma lei existe municipal. Uma lei própria, que é a Lei 1495, de 2010, que estabelece que é 11% do servidor e 13% do patronal. 24%. Então, Helênio, o que aconteceu isso no início? Eu sei que é um assunto que estamos retomando a 93, mas é importante. Claro que sim. Então, se ficou 4 anos sem recolher, quando as pessoas começaram a se aposentar, quando começou a passar o dinheiro para o IPANC, já existia o quê? Um déficit. Por quê? Porque ficou 4 anos sem estar depositando nada na conta do IPANC. Então, isso em virtude de quê? Acredito que falta de conhecimento, até o IPANC funcionar dentro da prefeitura naquela época. Então, o prefeito, ele fazia toda a gestão do IPANC. Ele pegava o dinheiro, ele pagava os aposentados e tudo. O IPANC não foi engrossando, fazendo um caixa. Então, isso gerou para o município, Helênio, quando o IPANC foi organizado e foi criado foi reorganizado, foi visto, quando isso foi realmente visto dentro do município, o IPANC já estava com um déficit grande. Mas, mesmo assim, todo instituto que começa todo mês descontando o patronal e o do servidor, a tendência dele é aumentar o patrimônio. Aumentar, né? Cada vez mais vai aumentando. Então, esse foi um complicador para hoje o IPANC estar nessa situação. Digo mais uma vez, né, Helênio? Eu não posso falar hoje como procurador do IPANC, mas como conhecedor, porque fiquei lá 3 anos até agora, setembro, e 7 meses, e 8 meses. Né? Então, Helênio, um outro fator que complicou a gestão do IPANC, aí, enfim, de lá para cá, foram feitas, existiu, então, um desequilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso? Exige-se, o Ministério da Previdência exige que todo instituto de previdência ele tenha equilíbrio financeiro e atuarial. Uhum. Porque se der um caos dentro do município de Cordeiro,
ao ponto do município não poder arcar com as suas aposentadorias, quem vai ter que socorrer isso e resolver é o poder público. Poder público. Não é verdade? Então, existe dentro do Ministério da Previdência o dever, tá, dos municípios estarem dentro do equilíbrio, manterem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso está na Constituição Federal. Certo. Enfim, Helênio, então enfrentou-se esse problema, vinha se enfrentando há muito tempo. Existiu um outro problema também grave, que eu atribuo assim, 3 pontos para o IPANC chegar na situação que chegou. Um foi esse de ficar 4 anos, desde 93 até 97, 98, sem um recolhimento para engrossar o caixa do IPANC, né, que causou um déficit. Outra situação, Helênio, foi a situação que existe um plano de carreira do magistério. Isso que eu ia perguntar ao senhor agora. Essa mudança do plano que foi feito há alguns anos atrás, onde valorizou, né, que ninguém tem o conhecimento real dos valores aplicados aos salários dos professores aqui, dos profissionais de educação em Cordeiro, e para muitos, assunto que nós, né, cansamos de ouvir aí, professores ganhando 7, 8 mil reais, professores ganhando até 10 mil, 12 mil. Isso é verdadeiro? Helênio, então foi feita uma lei municipal votada pela Câmara de Vereadores, isso nos idos de 93, tá? 90, 93, um plano de carreira para o magistério. Sim. Então, o magistério de Cordeiro, ele foi, naquela época, contemplado de uma forma que a Constituição Federal, ela prevê que o magistério tem que ter um plano de carreira especial. Especial. Né? Então, foi feito e tudo naquela época e contemplou-se os professores com um plano de carreira que todos os outros municípios gostariam, todos os outros professores dos outros municípios gostariam de ter até esse plano de carreira. Até mesmo do Estado, né? Eu sou do Estado. Até mesmo do Estado, que tem um poder de pagamento muito maior que o município. Então, Helênio, o que aconteceu? Em determinado momento, esse plano de carreira, ele não foi, na verdade, quando ele foi implantado, ele não foi imediatamente cumprido. Sim. E isso gerou que os professores começaram a se organizar. E olha, nós temos direito a tanto... Mover ações? Não, por enquanto não. Estou falando... Não, até esse momento não. Os professores se organizaram e tudo, e começaram olha, a gente tem direito, e administrativamente tentando resolver o assunto. Sim. Até que uma professora entrou na justiça e foi reconhecido o direito, porque é direito, está na lei. O que está na lei, se a lei não for uma lei inconstitucional, sim, tem que ser cumprido. Então, o que aconteceu? Essa professora ganhou, e aí as outras professoras também, evidentemente, como pelo princípio da isonomia, todas elas foram procurar o quê? O gabinete do prefeito. Naquela época, o prefeito municipal da época entendeu por bem e falou, não, eu não vou pagar, não vou cumprir essa legislação não tem como ser cumprida, no entender do prefeito, e vocês podem procurar o recurso cabível, o meio cabível judicial competente. E elas obedeceram, evidentemente, era direito. Uma já tinha ganhado, as outras também. Sendo, Helênio, que nessa época o prefeito ficou inerte com relação já que não era possível para o município pagar, naquela época já deveria ter sido feito um novo plano de carreira. É verdade. E essas coisas me deixam triste aqui em Cordeiro, porque as pessoas, elas mostram o problema, mas não querem tomar a solução. Então, a solução na época era, já que não pode, esse plano de carreira está inviável, vamos fazer uma nova lei. Porque é um confronto, né? A gente sabe que haveria e haverá confronto, porque se não resolver essa situação, continua da mesma forma. Haveria o confronto e eu tenho certeza que o magistério municipal iria chegar a um denominador. Você chamando o Ministério Público, chamando as pessoas, né, envolvidas, o sindicato da prefeitura, do município. Então, tudo tem jeito de resolver quando se tem vontade. Mas naquela época, simplesmente o gestor achou melhor não pagar, mandar as professoras para a justiça, e também não alterou o plano de cargo e salário. Então, esse plano de cargos e salários continuou vigente. O problema continuou.
uma hora ele iria eclodir, porque um processo ele pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, mas uma hora a sentença sai. Eu estou doido para perguntar ao senhor, o gestor, porque é o seguinte, não pode alguém ficar sem receber o ônus de ter feito, de ter permitido essa situação chegar a esse ponto por uma não ação sua no passado. Uhum. Quem foi o prefeito à época que aconteceu? Na época o gestor era o prefeito Silvinho da Flor. Silvinho da Flor. Né? Que teve aquela confusão Tem o meu respeito, eu não acho que foi má fé. Não é isso. Não é má fé. Às vezes não quer evitar um confronto. Pois é. Que não é um confronto. Se você fizer da maneira que tem que ser feita, chamar as pessoas para uma mesa redonda, é evidente que as professoras elas terão bom senso. Mas não pode ficar... Não teria, né, Rília? Porque é o seguinte, você quer ganhar 5, eu não posso te pagar 5, vou te pagar 3, tem que chegar um denominador. Eu acredito, Helênio, que estava no final do governo, né? E, enfim, vamos prosseguir. Daí para frente veio o novo prefeito em Cordeiro, e esse caso estava judicializado. As professoras já não estavam mais pedindo administrativamente. É verdade, então, partiu para o quando justiça. Chegou no final de 2012, esses processos começaram, igual a tartaruguinha, a eclodir, né? Um atrás do outro. E eles eclodiram, eles começaram as sentenças a serem proferidas e mandando pagar, inclusive, Helênio, todo o atrasado. Desse período então, todo que... Nessa gestão agora, a partir de 2013? A partir de 2013, já os processos começaram a bombar na prefeitura, né? No final de 2012 e início de 2013. Então, começaram as professoras todas, evidentemente, a juíza, ela entendeu, essa lei foi para o tribunal, foi considerada constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio, então não tem mais o que discutir. É direito? É direito. Você tem um problema, você tem que apresentar uma solução. Não adianta você ficar falando, eu não pago porque eu não posso. Não, você tem que apresentar uma solução, né? Então, Helênio, o que aconteceu? Esses processos eles vieram e, salvo o período já prescrito, né, porque a pessoa tem direito dos últimos 5 anos. Correto. Então, só que nesses últimos 5 anos dá assim, cada professora que tem de atrasado para receber de direito, tá? Por direito, por sentença. Uma é 300 mil. 300 mil? 300 mil. A outra é 400 mil. A outra é 150 mil. Então, o que isso gerou dentro agora, trazendo para a realidade dois Mas chegou a pagar algum professor? Não, por enquanto estão todos em processo de execução. Tá. Que vai chegar uma hora, se as pessoas não tiverem um compromisso verdadeiro e justo, real com a cidade de Cordeiro, vai chegar o momento em que vai se bloquear o dinheiro da prefeitura para pagar estes precatórios. Mas até agora ninguém... Por enquanto, não pagou esse precatório. Não é o IPANC, a prefeitura. A prefeitura. Agora, o que isso tem a ver com o IPANC? Então, relação. Tá? Primeiro, nós estamos entendendo montando um quebra-cabeça. Primeiro, nós vimos que tinha um desequilíbrio já financeiro e atuarial devido ao não repasse de 93 a 97, 98. Certo. Tá? Agora, nós estamos enfrentando esse problema. Olha só como é o problema do IPANC. Essas professoras que ingressaram com as ações na justiça, elas contribuíram para o IPANC sobre os seus 11% sobre o que elas vinham ganhando. Ou seja, vamos supor que a professora ganhasse R$ 1.700. Correto. E ela iria contribuir sobre 11% de 1.700. De 1.700. Vamos botar R$ 1.000 para a gente poder fazer. Ela iria todo mês 110. Pegar R$ 110 e iria contribuir lá, a prefeitura iria descontar. O que aconteceu? Com esses processos, várias professoras que já estavam amargando na justiça há 8, 7 anos, ganharam e já estavam à beira da aposentadoria. Quando saiu a sentença, a juíza mandando cumprir, ela estava aposentando. Ela foi para o IPANC, ganhando... Claro, atualizado o salário dela, porque ela ganhou por sentença, ela tem todo o direito e tudo. Sim. Aí ela ganhava R$ 2.000, ela passou a ganhar 8.
Aí você imagina, Helênio, não estou chutando alto não, tá, Helênio? Porque o valor que o senhor conhece. É o valor que eu conheço mesmo, tá? Professores ganhando 8, 9 mil reais. Isso existe, é real, tá? Não está errado não, está dentro da lei. O que precisa é ser corrigido. Pois é, está dentro da lei, Helênio, depois não vamos falar a respeito disso. Então, Helênio, o que isso gerou para o IPANC? E isso daí a população precisa entender, tá? Já que elas contribuíram sobre pouco, é claro que o caixa ficou, não tinha muita coisa, porque ela contribuiu sobre 11% daquele valor menor. Sobre 11% sobre o valor menor. Chega lá, ela vai ganhar 8 mil sobre uma coisa que ela não contribuiu. Mas não contribuiu não foi porque ela não quis. Ela não contribuiu porque não foi pago o salário dela devido. Então, olha como é o problema. Lá atrás, um prefeito chegou e falou, não vou pagar. Não pago este salário. Vou pagar só se for na justiça. Elas entraram na justiça, ganharam os atrasados. Então, realmente, gerou agora dentro do IPANC, você imagina, quando em 2013, a folha de pagamento do IPANC, no início de 2013, era de 210 mil reais. Hoje a folha de pagamento do IPANC está beirando, se já não passou, 500 mil reais. Então, mais do dobro. Mais que o dobro. Então, realmente, isso daí foi um outro fator também que gerou esse caos, esse desequilíbrio dentro do IPANC. Tá? Aí agora vamos para o terceiro ponto, Helênio, que é mais recente, que é a partir de 2013. A partir de 2013, começou-se a ser feito um estudo atuarial com uma empresa, tá, que pudesse detectar e resolver o problema. Porque para tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. E na administração pública, Helênio, muito mais. Muito mais, é verdade. Basta as pessoas arregaçarem as mangas e terem palavra e cumprirem com seus compromissos. Isso aí é difícil. Está difícil, a gente está observando. São poucas as pessoas que ainda entendem a seriedade do trato do dinheiro público, das questões públicas. Por isso que eu falo no meu programa, vou até interromper o senhor, que a pessoa não deve participar, não entre não, meu amigo. Se você, a coisa pública é coisa, tem ex-vereador aqui, é uma coisa muito séria, né, Rita? Com certeza. Você lidar com o seu dinheiro, se você fizer errado com o seu dinheiro, é problema seu. Mas quando você se propõe a administrar o dinheiro de uma comunidade, né, você tem que ter um compromisso muito maior. Exatamente. Sabe, Helene? Então, assim, se a gente pegar o município de Duas Barras, por exemplo, estava enfrentando um caos. Há pouco tempo, Duas Barras estava enfrentando um caos. Hoje eu trouxe aqui uma tabela. O senhor tem aí, quanto que temos no caixa lá de Duas Barras? Hoje, em Duas Barras, depois que eles fizeram a segregação de massas, que nós vamos falar um pouquinho aqui também, hoje tem 25 milhões no caixa de Duas Barras. 25 milhões. Caraca. Né? Então, se você olhar, Nova Friburgo hoje tem 26 milhões. E pouco, né? Para o tamanho da cidade, da prefeitura. Mas se você pegar Duas Barras com 25 milhões... Os Duas Barras é então, Cantagalo, um bom exemplo de uma cidade ajustada com... que maravilha! Cantagalo, por exemplo, está com 6 milhões. 6 milhões. Isso a gente pegou no Ministério da Previdência. Hoje mesmo. 6 milhões só? Mas... Isso aí é não, mas olha só a distorção. Que a gente vê como é que Duas Barras... Mas, Helênio, esse problema do regime próprio de previdência é um problema no país inteiro. As prefeituras, os municípios, não as prefeituras, precisam olhar com responsabilidade, tá? Porque hoje a administração pública não é mais um lugar para leigos. Pessoas chegarem lá e acharem, eu vou fazer isso porque é um amigo. Não pode. A administração hoje tem que ter pessoas técnicas. Inclusive, eu vou falar posteriormente, o IPANC, eu já falei isso diversas vezes em reuniões com o Conselho, eles são testemunhas disso, tá? Da necessidade de se fazer um concurso público. Né, do IPANC deixar de ser não vamos dizer um cabide de emprego, porque senão eu estaria me desmerecendo, e nesse tempo que fiquei lá, trabalhei bastante pelo IPANC, e as pessoas, todos os aposentados que foram ao IPANC nesse período, sabem da maneira que foram tratados, né? Enfim, as coisas que muitas vezes acontecem no IPANC refogem muitas vezes da vontade,
muitas vezes do procurador do IPANC ou até mesmo da pessoa que está sentada na cadeira do presidente, né? Porque a prefeitura ela detém o poder do dinheiro. É ele que administra. Se às vezes o prefeito não repassa na data correta, e nós vamos falar sobre isso, né? Ele gera um desequilíbrio. Sabe, Helene? Não, então vamos falar de uma vez, porque o senhor tocou num ponto aí que as pessoas não entendem essa inércia também, essa paralisação e essa má vontade do atual prefeito de repassar em dia. Foi até um assunto que eu conversei à época com o presidente da Câmara, que hoje ele não está conversando mais comigo, porque ele está aborrecido, mas não é por culpa dos meus atos. Eu estou aqui na função de passar as informações que nós temos sobre os assuntos referentes à política. Aquilo que eu volto a falar para você. Quer participar da vida pública? Responsabilidade. Né? E nós estamos cobrando isso dos futuros vereadores e vereadoras e dos futuros candidatos a prefeito aqui no município de Cordeiro e a seus vices. Responsabilidade, porque nós vamos ter um bom tempo disponível para tratar desses assuntos, porque não é possível. Olha, o doutor Riley acabou de falar, 2 Barras da nossa cidade vizinha, com 25 milhões. 25 milhões em caixa. Trajano, 13 milhões. Trajano, 13 milhões e meio, tá? Bom Jardim, 13 milhões. São Sebastião do Alto, 12 milhões. Conceição de Macabu, 36 milhões. 36 milhões! Conceição de Macabu, 36 melhor que milhões. Nova Friburgo! Que maravilha! Isso eu acho que isso é uma grande responsabilidade. Carmo, 22 milhões. Carmo com 22, olha, gente. E Cordeiro, 410 mil reais. Aumentou o caixa lá? Cordeiro, 410 mil reais. Era menos 17 que nós tínhamos em dezembro? 410 mil. Agora foi para 410 mil. Aumentou um pouquinho para 410 mil. Aí, Helene, falando então já nesse assunto que você estava o repasse do prefeito nas datas corretas e esses 13% que para o presidente da Câmara e muitos dizem que a lei permite ele não passar. E aí eu já dei esse exemplo aqui, esse caso zangado comigo. O senhor advogado, um homem do direito, o presidente, foi presidente da OAB, qualquer um pode matar o outro, não pode. Se por legítima defesa eu posso matar outra pessoa, né? Posso, mas não devo. Então, a pessoa pode ficar sem repassar um mês, mas não deve. Eu entendo assim, porque é um compromisso, é uma responsabilidade fiscal e principalmente com aqueles homens e mulheres, funcionários da Prefeitura Municipal. Eu entendo isso. Agora, esse posicionamento e o senhor vai falar a respeito disso, porque por muito tempo o prefeito Leandro Monteiro não repassou, e eu quero ainda dar uma alfinetada, eu preciso dar uma alfinetada para o senhor entender que não vem com essa história dele falar que não tem dinheiro não, porque só na exposição de 2014, nós temos a documentação aqui, a prefeitura torrou 1.890.000. 1.890.000 dinheiro gasto pela prefeitura em 2014. Então, esse negócio de não repassar os 13%, para mim, é difícil eu engolir isso. Aí é com o senhor agora. Aí, Helene, em 2013 foi feito um estudo atuarial bem profundo, nós pagamos por esse estudo, tá? Dinheiro público e justo, tá? Em que foi feita uma licitação, escolhemos uma empresa de atuária, que não é uma área muito conhecida, mas em outro programa a gente pode falar alguma coisa sobre isso, mas não temos muito tempo, eu gostaria realmente de estar esclarecendo a população. Então, Helene, foi feito um estudo e nós apresentamos para o então gestor, na época, né, era o doutor Salomão, mais ou menos umas 8 hipóteses em que nós poderíamos resolver o problema do IPANC. 8?
8 hipóteses. Qual que caberia melhor no bolso do município, já devidamente aprovado pelo Ministério da Previdência? O senhor tem conhecimento dessas hipóteses? Nós temos, existe essa documentação então, no IPANC, tá? Eram 8 hipóteses. Só que, escuta só, o que aconteceu. Então, nós estávamos conversando lá com uma pessoa que eu tenho um apreço incrível por ela, que é a Doroteia. Tá? A gente sentou com a Doroteia e tudo, e eu me dava muito bem, me dou muito bem com ela, e nós sentamos e ela falou, olha, essas 3 estão descartadas, essa daqui também não está boa, vamos trabalhar em cima dessas que estão aqui. Nós começamos a trabalhar em cima daquelas hipóteses. Logo em seguida, houve o afastamento do prefeito e tudo, e nós não paramos por aí. Nós prosseguimos. Tá? O que eu particularmente fiz? Falei com o Rodrigo, que era o presidente, e marquei uma reunião no Ministério da Previdência, em Brasília. Por quê, Helênio? Marquei com o representante, não o ministro, porque não é o ministro da Previdência que trata de assuntos de regime próprio, mas tratamos com o diretor do regime próprio de Previdência do Brasil inteiro. Marquei uma reunião, e fomos, eu e o Rodrigo, nós fomos lá para estar com ele. Para quê? Cordeiro já estava sem o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Sem esse certificado, o município não pode receber, não pode firmar convênio, não pode receber determinadas verbas. O município fica nanico em comparação aos outros municípios que têm o CRP. É como se tivesse com o seu nome preso no Serasa. Uma pessoa que está com o nome no Serasa, ela não consegue estabelecer relações comerciais. Verdade. E assim é no município. Então, nós marcamos uma reunião, foi até no período do afastamento, eu falei, Rodrigo, não vamos interromper o trabalho do IPANC em virtude do problema político do município, vamos continuar. E fomos lá, fomos recebidos pelo representante do ministro, pelo diretor de Previdência, né, de regime próprio. E lá eles sentiram que poderiam negociar conosco. Nós saímos daqui e tudo, eles falaram, não, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão cumprir este item e nós vamos dar para o município de Cordeiro o CRP. A certidão. A certidão. Tá. Né? Porque liberando o prefeito para firmar convênios e tudo, os vereadores às vezes conseguem alguma verba, não pode vir porque não tem, né? Tudo interligado, é o sistema. A pessoa, Cordeiro não pode. Sim. Né? Então, Helene, nós viemos para Cordeiro, tá? E viemos muito felizes, eu particularmente vim muito satisfeito, tenho certeza que o Rodrigo da mesma forma, e o CRP. Aquilo dali iria ser feito um parcelamento daquela dívida passada, tá? Em tantas vezes que a gente viu, aquilo dali seria feito dessa forma. Seria feito uma... É a dívida da prefeitura com o IPANC. Com o IPANC, esse rombo. Tudo bem, um rombo, né? De milhões. Milhões. Passa de 30 milhões de reais. Tá. Então, nós viemos, olha, mas dá para resolver assim, assim. Então viemos todo animado, porque a gente já estava tratando do assunto no governo anterior. Sim. E aí viemos e fomos bem recebidos e tal, continuamos tratando aquele assunto. E aí foi feita uma segregação de massas. O que é isso, Helene? Uma lei para segregar massas. O que é isso? O que é isso? É uma lei, é a lei de 1973 do município, tá? Foi feita em 2015. Essa lei, ela trata da seguinte forma... Aquelas pessoas que são mais antigas no município, que entraram no município anterior a 1988, pessoas mais antigas, né, que engloba grande parte dos professores, essas pessoas, elas seriam pagas por uma folha de pagamento. Os funcionários da prefeitura. São 2 planos, um previdenciário e um financeiro. Tá. Então, só os funcionários da prefeitura e Câmara. O IPANC trata de funcionário da prefeitura e Câmara. Pois bem, Helênio, foi feita essa lei, tá? 2015. Ano passado. Foi feita a lei e tudo. Nós estávamos com o CRP, tudo. Ele deu para a gente o CRP em confiança. Sim. Ele falou, não, está selado. Eu sei que vocês estão trabalhando direito pela autarquia e tudo, e deu o CRP. Aí o Cordeiro começou, ganhou o CRP, que beleza, que coisa linda, botaram, estamparam nos jornais e tal, essa coisa toda.
Bom, só que na hora de cumprir o que ficou estabelecido e combinado e acordado e assinado, porque isso não foi uma coisa que nós fomos para Brasília, chegou lá, é isso, não, é assinado pelo prefeito, pelo IPANC, enfim, testemunhas. O que ficou acordado não foi cumprido. Logo na primeira prestação não foi cumprido. Aí, Helênio, o que você pensa? Você está ali numa situação que você está lutando pelo município para conseguir aquilo. Tudo bem, não tem problema, não foi cumprido. Mais um problema para o IPANC. Porque o IPANC, ele começou, o que o IPANC teve que fazer? Ele estava contando que a partir de maio de 2000, o IPANC estava contando, porque tinha um documento, tinha uma lei. A partir de maio de 2015, quem vai pagar essa folha pesada é um repasse, como que se diz? É um repasse mesmo, do município que vai arcar por força de lei. Claro. Foi feito o acordo. A outra parte, Helênio, é que é paga com dinheiro que vem da prefeitura. Não, mas eu vejo o seguinte, a coisa facilitou de tal jeito porque foram várias prestações. Não, dividido ainda. Dava para pagar, dava para pagar. E tem jeito. Depois, no final, nós vamos estar concluindo com as notícias boas, porque a gente não pode ficar só apresentando problema, a gente tem que apresentar soluções cabíveis, porque tudo tem solução. Tá? Como nós falamos no início do programa, na administração pública, muito mais. Tá, e aí? Aí, Helênio, como que isso aconteceu? Quando chegou em maio de 2015, o IPANC ainda tinha um dinheiro em caixa. Tá? O que aconteceu? Como não foi cumprida a parte do município, faltou com a palavra, não só com a palavra, passou por cima da lei, né? O IPANC, ou ele falava, não pago os aposentados, ou disponho, faço um resgate dos investimentos e tal, e pago os aposentados. Então, aquilo já começou tendo que tirar o dinheiro do caixa do IPANC, que era um dinheiro de investimentos, que não chegou a 5 milhões, as pessoas falam em 5 milhões, não chegou a 5 milhões. Mas era um dinheiro que pelo menos a gente ia ficar aqui em último, né? Talvez aqui mas não seria igual Teresópolis. Teresópolis tem 4 milhões em caixa. Né? Aí, Helênio, aliado a isso, o que aconteceu, Helênio? Além de não cumprir esta lei de segregação de massas, o prefeito começou a atrasar com o repasse do patronal, aqueles 13%. Muito bem o senhor falar nisso. Atenção, o ex-procurador do IPANC está falando, e nós já tínhamos conhecimento, nós falamos isso. O prefeito não honrou o compromisso com o IPANC. Então a conta cai na mão dele, porque ele é o prefeito, ele é o gestor da cidade. Então não tem jeito de eu falar outra coisa para o doutor Rabelo de quem é a responsabilidade deste caos no IPANC agora. É o do doutor Leandro, é o do senhor Leandro Monteiro, doutor Rabelo. Aí, Helênio, aliado a isso tem mais. Essas dívidas que ficam, né, em aberto, de patronal, que vai passar no mês que vem, aí passa menos, enfim, isso foi gerando uma bola de neve. Nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal. Sim. Tá? Lá com alguns vereadores, alguns funcionários da Câmara mais interessados no assunto, que a Câmara é bem participativa dentro dos interesses do IPANC, e ali ficou acordado que seria parcelado essa dívida, tá, em 14 vezes. 14 vezes. 14, vamos dizer, 14 prestações. Aí ficou combinado aquilo e tal, selamos e tal, enfim, vai dar, porque aí a gente faz as contas na cabeça, né? Vai dar para honrar com os compromissos e tal, o IPANC vai conseguir, até cumprindo a lei e tal. Enfim, Helênio, nesse meio tempo, o que aconteceu? Veio o projeto de lei do parcelamento. Ou seja, não foi em 14, o prefeito veio e parcelou em 60 vezes. Aí, quer dizer, isso aí os funcionários da Câmara que estavam na reunião sabem, né, o que aconteceu. Como é que ele parcelou e mandou dívida para o outro? Na época foi falado isso. Aí você fala assim, mas isso é ilegal? Não é que é ilegal.
É porque o gestor que está na frente do IPANC, ele estava contando que seria em 14, aí vem em 60. Ele estava contando que seria feito a lei de segregação de massa a partir de maio. Aí o que foi feito? Depois, em janeiro, em dezembro de 2015... Janeiro, agora 2016. Foi feita uma nova lei, dando vigência a essa lei de segregação de massa a partir de janeiro. Ou seja, limpando uma coisa que a lei anterior previa, que era a partir de maio de 2015. Então ficou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sem receber nada, o IPANC. Sem cumprir a parte da segregação de massas. Porque é interessante, Helênio, essa parte da segregação de massas. O funcionário, por exemplo, só para a gente entender. Claro. O funcionário, que é um funcionário novo, que entrou, por exemplo, no ano 2000, sim, e ele tem ali, ele recebe R$2.000, todo mês vai descontar 11%. Ele mesmo, ele está se pagando a sua própria aposentadoria. Claro, porque, claro, é evidente que 11% mais 13%, porque o problema, Helena, é aquele que não contribuiu. Aí que gerou. Então, essa parte é feita com a segregação de massas, em que o município arca com uma parte, porque é culpa, no final das contas, a gente não está aqui para estabelecer culpados, mas sim, como vamos falar no final, as soluções, mas a culpa é do município. Não importa, claro que não é do gestor atual somente, as pessoas também que já por lá passaram também têm sua parcela de participação, de contribuição na atual situação do IPANC. Tá? Contudo, nós precisamos estabelecer soluções. E aí vem as soluções. E agora? Aí tá. E agora? Aí, enfim, concluindo só aquele assunto que são vários assuntos, a gente acaba... mas está sendo muito bom o bate-papo, acho que a gente esclarecer as pessoas que querem entender. Tem gente que não quer entender também. Não, mas está tudo bem. Mas esclarecendo as pessoas que querem, que gostam de entender realmente o que está se passando. Aí o prefeito começou a não passar o patronal. Atrasou um mês, atrasou 2, aí vinha, pagava, se tinha que mandar 300 mil, mandava 150, quer dizer, fica faltando um pedaço. Aquilo gerou, Helênio, e população, um déficit. Quando o dinheiro que tem, qualquer investimento que tem no IPANC, em qualquer regime de previdência pública, esse dinheiro é somente para pagar aposentados e pensionistas. Não pode sair para pagar uma outra coisa, a não ser a taxa de administração, que é de 2%. Então, duas questões agora. Agora eu vou ter que interromper o senhor aí para o senhor dar um devido esclarecimento que precisa. Porque, e se há alguma situação legal onde o gestor do IPANC poderia impedir das funções de prefeito, através do senhor como procurador, para mover uma ação de restabelecimento do caixa para o IPANC com o senhor quanto o prefeito Leandro Monteiro. Isso poderia, é legal ou não? Isso é legal, isso poderia. Mas quem tem que mover é o gestor? Isso daí, como que funciona uma procuradoria em qualquer município, tá? Em qualquer autarquia ou em qualquer empresa. O procurador, ele precisa ser provocado. Ele precisa vir se, por exemplo, vamos botar uma outra pessoa, ele é gestor de uma autarquia, tá? Ou então ele está na condição de prefeito municipal, tá? Ou de presidente da Câmara. Se ele quiser tomar alguma atitude, ele tem que falar que, por escrito, pedir ao procurador, por escrito, para que o procurador tome as devidas providências. Tá. Né? Então, o que nós... precisava, e todos nós que estamos agora acompanhando o programa, aqueles que não estão do outro lado ali da Câmara, precisávamos ouvir isso. E me foi solicitado que nós estivéssemos cobrando todos esses atrasados do município com relação aos professores, porque o município deve aos professores. A um professor 300 mil, a outro professor 400 mil, não estou exagerando não, tá, Helênio? Tem mais do que isso, tem processos que passam dos 500 mil. 500 milhão? Só que então, isso o IPANC tem direito a pegar dentro desse processo
o quê? Os 11% da contribuição, concorda? Concordo. É evidente. E a prefeitura tem que passar os 13%. E a prefeitura tem que passar os 13%. Por quê? Para sair, claro que se pudesse ser num passe de mágica, seria maravilhoso, mas o processo está lá. Se a professora amanhã ela ganhar R$100 mil, R$13 mil vai para o cofre do IPANC, porque a juíza, eu fiz isso a pedido do procurador do IPANC, eu fui admitido dentro do processo, nós fizemos em todos os processos, tem até a relação de processos, que são mais de 50 processos, tá? E nós fizemos e tudo, então estamos em todos os processos cobrando os 11%. Os 13% foi cobrado ao prefeito através de ofício, feito através do presidente do IPANC. Né? Então, para acionar o prefeito judicialmente, o IPANC, a gente volta numa situação, tá, que a gente falou aqui no início, que a gente falou há pouco. É preciso que haja uma provocação, através de uma cota do presidente, senhor ilustre procurador, né, solicitando que seja tomada providências judiciais cabíveis. Claro. Enfim, mas entendo, Helênio, tá? Agora eu estou falando aqui como uma pessoa que tem interesse numa governabilidade eficaz. Tudo bem. Os gestores futuros que vão assumir a prefeitura a partir de 2017 precisam ter em mente que o IPANC precisa fazer urgentemente um concurso público. Por quê? Porque como que uma pessoa que é um cargo de confiança foi colocado lá, mas está acima de tudo um cargo em confiança. É evidente que se tiver alguma coisa, uma ilegalidade, vamos supor que não repassasse o patronal, seria uma apropriação indébita. É crime, aí sim. Né? Mas essas coisas administrativas, é evidente que se é um cargo comissionado, é evidente que primeiro vai um ofício, antes de se tomar uma atitude mais drástica judicial. Da mesma forma, o procurador do IPANC. Né? Existe, é claro que você tem uma autonomia dada pela sua profissão, mas é evidente que se você é um cargo de confiança, ou então o diretor de previdência, ou até mesmo a pessoa que serve um café, Helênio, uma autarquia não pode funcionar de forma alguma sem ter um funcionário concursado, em que todas as pessoas estão vinculadas por uma questão de confiança com o gestor municipal. Sabe, Helênio? Então, essa é uma primeira solução que nós apresentamos para o IPANC. Tá. Outra? Uma outra solução, Helênio. A Lei 1495 de 2010, ela estabelece, como falamos, 11% e 13%. Essas alíquotas elas podem ser alteradas. Né? Não digo que se altere a do servidor e tudo, mas pode-se aumentar até 22% a do patronal. Então, se você aumenta hoje a questão do patronal para 22%, ao invés de 13%, todo mês ele passa, a prefeitura, 22%. Né, o município passar para o IPANC, 22%, é uma maneira de se equilibrar. Então, por aí vai se equilibrando, tá, Helênio? Um concurso público, essa questão do aumento da alíquota, da questão da verba patronal, tá? Pode, a questão do funcionário, pode-se fazer uma mesa redonda, às vezes aumenta um pouco mais e tudo, mas se o funcionário, Helênio, tiver a certeza que ele vai ter uma aposentadoria, que ele não vai ficar como está agora. Não sei se vou receber mês que vem. Eu tenho certeza que se for para resolver o problema, as pessoas sentam e as pessoas vão. O povo de Cordeiro é um povo de diálogo. O povo de Cordeiro não é um povo, honra exatamente o nome da cidade. Cordeiro, né? É um povo de ordem, um povo que é bom de se lidar. Então, se você sentar e conversar, por exemplo, a questão das professoras, vamos pegar lá, ver esses processos que estão no fórum, de 300 mil, de 400 mil, vamos fazer uma mesa redonda e vamos ver o que nós podemos fazer, vamos ceder um pouco. O que existe de possibilidade dentro do município para que amanhã não seja a modo supetão, sair um bloqueio, sair um arresto, uma penhora nas contas do município, sabe? Então, esse é mais um ponto. Um outro ponto, Helênio, que nós estávamos tratando, e falei isso diversas vezes
lá no IPANC e encontramos eco dentro do IPANC, porém na prefeitura a gente ainda não viu isso. O município de Cordeiro, ele tem diversos, não sei se as pessoas sabem, mas o município de Cordeiro tem diversos imóveis, terrenos. Sabia disso? Uhum. Tem diversos terrenos que o município tem, né? Então, às vezes, o terreno que fica lá, só mesmo valorizando, tem vários terrenos no Morro da Piscina. Prefeitura tem terrenos... Sim, mas eles alegam que é o seguinte, que não vão, por má gestão do recurso, das pessoas que entraram, dos ex-prefeitos, dos gestores do IPANC, por má gestão dos recursos, a prefeitura não pode arcar com isso, porque aí vai continuar o mesmo ciclo. E o senhor estava falando, vou aproveitar aqui, que realmente a nossa cidade tranquila. Até já ouvi aí, né, que se eu fosse radialista e apresentador desse programa em outras cidades, já estaria morto. Mas eu quero afirmar também que os prefeitos, também, muitos daqui de Cordeiro estariam mortos. Né, e vereadores, né, porque em outras cidades passaria um fogo. Você imagina um rombo desse em outros locais. Aí eu talvez não seria apresentador, já deveria estar morto, mas também autoridades mortas também. Então é bom que a gente fique só no lado da discussão, pelo lado da passividade pública, porque morte não resolve, não resolveu em lugar nenhum. Não é dessa forma, né? E o problema tem que ser enfrentado pelas autoridades que estão entrando dentro dos poderes, tanto no legislativo quanto no executivo, que é um problema a ser enfrentado agora, a partir de 2017, como o senhor está falando. Eu entendo que deveremos ter uma comissão ou algum jeito de restabelecer esta ordem pública. Isso virou um caos. Isso se transformou num caos. O relato do senhor, o pronunciamento do senhor hoje foi muito bom, porque demonstra absolutamente o caos nas finanças do IPANC. Vamos repetir, só para que o pessoal em casa tenha noção, as cidades, e muitas estão assim tranquilas, e outras também já podem abrir assim, ter um sinal de alerta, porque os caixas estão numa situação muito baixa aí. Quer repetir? Vamos repetir alguns aí. Tá, Cantagalo, total de 15 municípios. Tá? 15 municípios. Sendo que 3 deles não têm o regime próprio de previdência, que são eles: Macuco, Santa Maria Madalena e São José do Vale do Rio Preto. Ah, então estão honrando direitinho. Não, esses não têm regime de previdência, vai para o INSS. Mas é porque se estão no INSS, que estão honrando o compromisso, o pagamento mensal ao INSS. Isso, Parabéns a esses prefeitos. Vamos repetir: Macuco, Santa Maria Madalena e São José do Vale do Rio Preto. Madalena, rapaz, que maravilha, hein? Lá não menos tem um problema, próprio. Que maravilha. Ô, Helênio, então... Esse sorriu, né? Menos um problema, INSS. Mas não é tão simples assim. Num outro programa nós podemos tratar desse assunto, tá? Cantagalo, então, 6 milhões, Teresópolis, 4 milhões, Duas Barras, 25 milhões, Trajano de Moraes, 13 milhões e meio, Carmo, 22 milhões, Nova Friburgo, 26 milhões, Sumidouro, 57 milhões. O quê? Sumidouro. Eu vou cair para trás agora. 57 milhões. Mas vende bastante produto hortifruti grangeiro lá, hein? Lá o de 57. Agora foi bom demais ouvir isso. Bom Jardim, 13 milhões, São Sebastião do Alto, 12 milhões, Conceição de Macabu, 36 milhões e Cordeiro, 410 mil. Puxa vida. Tá? Doutor Rele, aí nosso tempo está se findando, mas assim, fique à vontade para esclarecer mais uma coisa, porque só para terminar, adorei Sumidouro. Vou mudar para Sumidouro. Eu vou mudar para Sumidouro. Só para a gente concluir, 57 milhões? Essa questão dos imóveis, né, que eu falei, você e tudo. Só, Helene, que a gente precisa mudar a nossa visão. A administração pública, ela não é uma administração... É a administração do prefeito A, B ou C, sim. Mas o município é um só, é uma pessoa só. Então, se uma pessoa ela está com um problema, ela não pode falar assim: mas eu estou com um problema porque no tal lugar foi fulano fez isso, ou Beltrano fez isso comigo. O problema é daquela pessoa. Às vezes a pessoa: mas fulano me roubou tanto, Beltrano me prejudicou, o outro me deu uma paulada na cabeça. Não importa, você
continua sendo você. E o município de Cordeiro também é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica. Então, se uma pessoa jurídica ela tem bens, tá? Isso é um posicionamento meu, é claro que a gente vê a administração pública, Helênio, tá? Como algo que se pode fazer um trabalho sério, um trabalho eficiente. Não uma pessoa que vai vender um terreno para ganhar um dinheiro. Isso não passa não passa mesmo pela minha cabeça. Eu vou vender por 100 mil e vou pegar... Não, isso daí não é isso. Doutor Riley, eu vou interromper o senhor. O senhor é uma pessoa muito inteligente e como é que nós vamos ter a confiança, né, de ter a venda de um terreno com um prefeito que entrou de forma fraudulenta? Mas eu já estou fazendo uma prospecção para o próximo prefeito. Bom, ainda bem. O senhor me deu um susto agora. Que bom, que bom. Eu estou fazendo uma prospecção, Helênio, para os governos futuros, traçando aqui algumas, é claro que eles têm conhecimento para isso, e a gente está aí também para colaborar no que for necessário, mas esses pontos que nós tocamos aqui são pontos para salvar um regime de previdência. Né? Porque não adianta, às vezes você pegando, hoje o problema do IPANC, se você talvez pegar aí 4 ou 5 terrenos, porque esse terreno também não pode ser vendido para quitar dívida do município, exceto com regime de previdência. Então, a lei prevê isso. A lei federal prevê que pode ser através de venda de terreno. Tá? Então, é claro também que não é simplesmente chegar, eu vou vender A e B. Não, faz uma mesa redonda na Câmara, chama o sindicato da Prefeitura para uma conversa, abre para a população, a sociedade, chama o Ministério Público, chama as pessoas, um representante do Poder Judiciário, um representante, enfim, vamos discutir a questão de uma forma ampla. Por quê? Porque nós precisamos ter medidas eficazes para salvar o regime de previdência. Nós não podemos continuar com essa... a pessoa, ontem eu encontrei com uma aposentada ali na rua, ela falou assim, Riley, eu soube que você saiu de lá e tudo, esse mês eu não sei nem se eu vou receber o meu salário. Né? Então, a gente... isso é muito ruim, a pessoa já está fazendo um tratamento que é desagradável, um tratamento nos olhos e tudo, a pessoa já está numa situação que ela já está fragilizada, e principalmente sabendo que o dinheiro dela não sabe se vai vir, enfim, atrasando. Tá certo. Então, Helênio, as soluções são essas. Tá. Primeiro, concurso público. Tá? Segundo, aumentar a alíquota de desconto patronal. Tá? De desconto não desconto. De contribuição patronal. Note bem que eu não estou falando que a contribuição aqui é do servidor. O do servidor é 11%, mas o patronal, que é arcado pelo município, pode ir de 22%, de 13% para 22%. Isso daria ao município, ao IPANC, mais capilaridade. Tá? E também essa questão dos imóveis. Porque o município tem imóveis que, muitas vezes, é claro, né, se for vendido para ser feito simplesmente isso eu desconsidero. Para mim, na minha cabeça, é gestor que vai ser eleito agora em 2016, para a gestão a partir de 2017. Para mim, são pessoas que o povo vai confiar neles para eles resolverem o problema do município. E não simplesmente para eles apresentarem, não, eu só vou governar daqui para frente. Eles sabem que eles vão herdar algumas heranças malditas, mas que eles não podem renunciar a essas heranças. Né? Eles têm que caminhar com essas heranças sob pena de incidirem nos mesmos erros que alguns prefeitos incidiram. De falar, não, isso não é problema meu, é problema seu sim. E eu vou tocar aqui 4 anos e deixa para o próximo. Não é assim. Né? Eu acho que a gente precisa resolver o problema. Doutor Riley, eu quero agradecer muito a sua participação. Realmente foi bem esclarecedor. Vou mudar para Sumidouro. 57 milhões no caso. Sumidouro é pequenininho, rapaz. Mas tem muito produtor rural lá. Vende muita alface, tá vendo? 57 milhões, 36 Conceição. Vou mudar para Conceição também. Então, beleza. Helênio, eu que agradeço. Eu agradeço muito. Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui podendo falar para esse seu programa. Que... O senhor não ficou zangado que eu respeitei o senhor no programa passado? Não, eu gostei. Sabe por que eu gostei, Helênio? Porque aqui é o diálogo municipal. Então, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sei. Eu não vou ficar por trás falando
falando mal de você, de maneira alguma. Ah, Helênio, não, eu sei que a sua profissão é passar para a comunidade Agora a verdade. eu virei isso E aí, eu ó. te agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço as pessoas que sei que tem uma audiência muito grande, e agradeço as pessoas que ouviram e deram atenção aí ao que a gente está falando. Tá certo. Vocês acabaram de ouvir o nosso querido Dr. Riley Alves com as explicações do IPANC, ele que já não é mais procurador, e você, nosso querido telespectador, possa, de alguma forma, entender o que falamos hoje na programação a respeito do IPANC e também parabenizando a todos aqueles gestores dos municípios onde as finanças do seu regime próprio de previdência estão funcionando bem, e eu vejo uma atenção muito especial para o município de Cantagalo, que tem uma prefeitura também muito grande, com uma quantidade de funcionários enorme, está com um caixa um pouco baixo, 6 milhões. Aqui até o doutor Rílio tocou, nós vamos, e eu gostaria de já externar o convite para uma próxima oportunidade, tinham feito uma conta atuarial que o município de Cordeiro, hoje, para funcionar bem, também deveria ter mais de 30 milhões em caixa, né? Que seria um valor apropriado para receber os 13% do patronal, os 11% do funcional, que cabe, e mais o lucro dos 30 milhões, que deveria ser hoje, que 6 vezes 3, 18. Se ficasse na poupança, uns 180 mil a mais no caixa. Então subiria cada vez mais o caixa do IPANC, né? E a gente entende que é o que o senhor falou. Você que está assumindo uma responsabilidade pública, é candidato, vai realmente ter que assumir este compromisso com os aposentados e os funcionários da Prefeitura Municipal e, é claro, do seu município. Quero agradecer muito a sua audiência. Diálogo Comunitário. Agora na TV. Apresentação: Helênio Salir.